Eu fiz um desenho do Salmo 23, versículo 4. Provavelmente você já conhece esse salmo, mas ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse foi o desenho especial do mês dos membros, que apoiam lá na página do Animados no Catarse. O vencedor foi o Vitor Pena, ele me pediu pra desenhar o filho dele, o Noah. E ele pediu em cima dessa passagem. E aí eu desenrolei essa passagem no desenho e era um tema que tava no meu coração. Pra onde a gente corre quando aparece um problema diante de nós? Então eu quero falar desse tema com vocês, eu espero que você esteja bem. Se não tiver, tenho fé que o Espírito Santo vai usar esse vídeo pra consolar o seu coração de algum modo. Eu quero usar duas situações que a Bíblia ela relata pra gente ver como nós não devemos agir e como nós devemos agir diante de problemas, diante de situações que acontecem nas nossas vidas, porque Jesus nos garantiu, né? Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições menos difíceis são uma garantia que a gente tem, mas a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente tem a certeza da vida eterna, a gente anda com os olhos nessas coisas. Mas o primeiro exemplo que eu quero dar pra vocês é o exemplo do rei Asa. A gente vai ler a passagem que tá em 2 Crônicas 16:12. Aqui já é meio que o final, acho que o começo da história dele é no capítulo anterior, mas a gente vai ler essa passagem. Ela diz assim, ó: no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Agora, a gente tem que olhar pra esse texto com cuidado, senão a gente vai interpretar ele de uma maneira errada. A gente nunca pode pegar um versículo isolado e interpretar as coisas a partir dele. A Bíblia é um todo, né? A gente tem que olhar as coisas de maneira geral, de maneira macro, quando a gente fala da palavra. Jesus, ele foi tentado por Satanás e Satanás usou da própria palavra, só que de maneira isolada, distorcida. E aí Jesus, em resposta, ele trazia um equilíbrio ali, né? Então, por exemplo, o Senhor dá ordem aos seus anjos para guardar. Reconhecendo que Deus ele podia livrar, que Deus podia intervir, mas eu não tentarei o Senhor meu Deus me jogando de cima do pináculo, como Satanás mandou Jesus fazer. Então, tem um equilíbrio nas coisas, você não pode olhar para passagens isoladas. Quando a gente olha para essa passagem de Asa, a gente não pode achar que ele ter buscado ajuda médica fez com que ele fosse reprovado diante de Deus. Negativo. Então, quando você olha ali, ele fala ali, não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. E quando você olha para Asa, e isso tem que ligar um alerta na nossa cabecinha, você vê alguém que provou do quanto Deus ele agia nas situações e intervia. Porque quando você olha mais pra trás, se eu não me engano no capítulo anterior, você vê Asa clamando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, e ele clama a Deus numa situação de guerra. E aí o Senhor vem e livra Asa, livra Israel, traz um livramento e luta por Israel. Então Asa não é aquela pessoa que não tinha fé, não tinha experiências com Deus, que não sabia ainda o que Deus podia fazer, por isso foi buscar os médicos. Não, Asa sabia que o Senhor podia livrar. E aí a gente vê uma cena aqui que depois de um tempo, em outro problema que acontece, ele já não pôs a confiança no Senhor, mas buscou apenas os médicos. A Bíblia vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino, de quem é chegado aos fins dos tempos. Então, tudo que se olha no Velho Testamento, existem princípios ali, lições, que vão nos ajudar na caminhada de fé. E com certeza essa é uma delas. Porque às vezes a gente até pode pisar num lugar de fé maior, a gente pode estar vendo Deus operando, trazendo recursos, Deus movendo, Deus curando enfermos, mas a gente tem que tomar o cuidado para não retroceder uma vez nesse lugar. Porque como a gente vê por esse texto, é muito possível que isso aconteça. Não só na questão da nossa fé de ver Deus agindo em situações, mas a própria salvação. Hebreus vai falar de pessoas que naufragaram na fé, não conseguiram chegar no objetivo, na salvação das suas almas. Elas pararam pelo meio do caminho, porque não corresponderam. E aí eu quero deixar o questionamento pra você, uma reflexão. Quando acontece algum problema, eu não sei que idade você tem, mas quando acontece algum problema, qual é o primeiro lugar que você vai buscar socorro? Você pega diante de um problema, a primeira coisa que você faz é orar, é pôr diante de Deus, é pedir por uma intervenção divina, é pedir por sabedoria para que você consiga lidar com aquele problema? Ou você que é mais novo, você corre pros seus pais? Ou você que já é mais velho, você tem um problema financeiro, você já corre pro empréstimo? Preciso de um empréstimo, minha única alternativa nesse momento. E veja bem, eu não tô falando que nenhuma dessas opções em si, elas são ruins, mas quando elas tomam o lugar do Senhor, que a própria palavra vai dizer que ele é socorro bem presente na angústia, a gente tem um problema. Aí a gente se coloca como um Asa, né? A gente, em vez de confiar
confiar no Senhor e buscar ajuda médica também, a gente só confia nos médicos. A gente não vê o Senhor como aquele que pode operar ou que quer operar nas nossas vidas. E isso é um problema bem grande. Porque nós somos chamados a andar por fé, nós somos chamados a confiar no Senhor de todo o coração. E eu não quero que você entenda bem, eu não quero que você espiritualize as coisas achando que você não vai buscar ajuda médica, que você não vai precisar fazer sua parte em várias situações. Mas eu falo sobre clamar ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, o primeiro lugar para onde a gente vai correr e buscar ajuda, pedindo direção. E aqui eu quero dar mais um exemplo. Eu falei de 2 exemplos, só que agora eu quero dar o exemplo de Davi. Tá lá em 1 Samuel 30. E essa passagem, esse episódio aqui, eu gosto muito dele, porque me ministrou bastante. E aqui a gente vai ver que Davi, ele não pega de cara pra buscar ajuda de Deus, ele não pega e olha pra situação e fala, não, vou buscar Deus, tipo, primeira opção. Meio que ele é empurrado pra isso por conta das circunstâncias, porque a situação começa a ficar bem ruim pro lado dele. Mas aqui ele tá voltando de um contexto de guerra, ele foi dispensado, e aí tem todo um contexto, que ele tava indo pra guerrear contra Israel, mas ele é dispensado e ele volta pra Ziklag, a cidade onde ele tava lá com seu exército. Quando ele chega, um outro povo tinha saqueado toda a cidade, levado as mulheres, os filhos, tinha levado tudo. E aí os soldados Davi, eles voltam e se encontram nesse contexto. E aí a Bíblia fala que eles choravam muito, choraram muito. Um momento de angústia, imagina, todos perderam a sua família ali. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças pra chorar. Então não fala ali que eles pararam de chorar porque eles foram consolados pelo Senhor. Não fala que Deus realizou alguma coisa e aí eles pararam de chorar porque eles tinham solução. Não, fala que eles pararam de chorar porque eles não tinham mais força pra chorar. E aí entrou um empurrãozinho pra Davi, ele se voltar pro Senhor. Porque a Bíblia diz que o povo ali, o pessoal começou a falar de apedrejar Davi. Ele era o líder, então o pessoal jogou as mágoas pra cima dele. Vou até ler a passagem pra vocês, 1 Samuel 30, versículo 6. Olha que da hora. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Então você vê ali que o pessoal que estava andando com Davi também não pensou em buscar o Senhor. Eles queriam, não ia adiantar de nada, mas eles queriam fazer justiça. Não sei que culpa Davi tinha ali, tava todo mundo junto, todo mundo quis seguir Davi, mas eles estavam amargurados e queriam resolver com as próprias mãos, fazer um consolo que não consolaria com as próprias mãos. Mas a Bíblia diz assim, ó, e aí forçado por essa situação, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E aí Davi, ele consulta ao Senhor e pergunta se ele deve ir atrás, se ele vai alcançar os caras e que levaram toda a família, todas as coisas deles, e Deus traz resposta, e aí Davi, ele persegue, alcança os caras, recupera todo mundo, e a gente vê um final feliz. Só que note nessa situação, como eu disse, a Bíblia não fala que eles pararam de chorar porque foram consolados por Deus. Deus, ele não interveio até que Davi decidisse buscar ele. A partir do momento que Davi, forçado pela situação, ele busca e clama ao Senhor, ele recebe uma resposta. Então você vê uma situação que poderia ter acabado muito ruim, poderia ter um final totalmente diferente se Davi não tivesse decidido buscar o Senhor. E às vezes a gente poderia ver até aqui um final, tipo, final na vida de Davi, como foi na vida de Asa. Asa não se recuperou da enfermidade que ele teve. E a Bíblia fala que justamente porque ele confiou nos médicos e não no Senhor. E aqui a gente tá falando de gente vivida com Deus, que viu Deus agindo, e em uma situação específica, cada um fez a sua escolha. Eu gosto muito dessas passagens porque mostra que a gente não pode ter uma atitude passiva diante de Deus. A gente tem que ter uma atitude ativa. Quando você olha, por exemplo, Samuel, ele era criança, a palavra do Senhor não tinha sido revelada a ele, e aí Deus começa a chamar ele, Samuel, e ele ia lá até o quarto de Eli, achando que Eli tava chamando ele. E cara, Deus tava vendo Samuel procurando de quem era a voz, indo até o quarto de Eli, só que o Senhor, ele não deu outro passo, não continuou a conversa até que Samuel, ele interagisse com essa graça, interagisse com a voz de Deus naquele momento. É justamente por isso que Samuel aprendeu a interagir com Deus. Deus usa lá Eli fala, ó, quando você ouvir essa voz de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Eli é um canal de Deus ali no momento para instruir Samuel a como interagir com Deus. Eu espero que eu seja um canal agora para te ensinar ou para te lembrar desse princípio, dessa verdade que a gente precisa interagir com Deus, a gente precisa interagir com a graça que está à nossa disposição para ser usada, para ser provada. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. E aí depois que Samuel ele responde, o Senhor continua a conversa, e aí mais coisas são reveladas. O problema é, às vezes a gente está querendo uma outra direção de Deus, sendo que a gente não interagiu com a primeira, a gente não cumpriu a primeira direção. Desenhou Noa, né, ele ali no contexto do Salmo, nesse que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, desenhou uma floresta bem sombria para
representar isso. E aí eu desenho lua com medo. E aí, de repente, uma mão toca no ombro dele e é o próprio Senhor Cordeiro e o S, né? A figura do Senhor Jesus, do Espírito Santo, fazendo presente naquele momento difícil. E aí, eles vão junto agora, né? E aí eu desenhei até o Noah sorrindo, assim, com uma carinha. E ele foi encorajado. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então eu quero trazer esse encorajamento pra você. Tem momentos que a gente vai estar na nossa infância espiritual, vamos dizer assim. A gente não tem tanta experiência e tudo. E Deus, ele vai usar pessoas. Deus, ele... O mínimo de posicionamento que a gente tiver, talvez indo num culto, no momento buscar ele, Deus, ele já vai trazer resposta. Mas conforme você cresce, conforme eu cresço, ele espera uma atitude mais madura da nossa parte. Que a gente já provou do que ele pode fazer, a gente já provou do como ele é bom, do como ele se importa com nós. Então, não perca isso. Não deixe isso sair do seu coração. O Senhor se importa com as dificuldades que você enfrenta. O Senhor, ele quer agir. O Senhor espera uma atitude sua. Sabe, você não tá incomodando Jesus quando você ora. Ele não tá olhando e falando, nossa, de novo você tá me pedindo essas coisas. Não. A Bíblia fala que a gente deve orar em nome de Jesus. O próprio Jesus nos ensinou isso. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Justos somos nós que cremos em Jesus e fomos justificados por ele. E agora vivemos na misericórdia de Deus, buscando se santificar. Então, não é no seu mérito, o Senhor está com os olhos sobre você e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então não gaste a graça de Deus sobre a sua vida, interaja com ela e viva coisas maravilhosas e maiores no Senhor. Envie esse desenho para algum amigo que talvez precise ouvir essa mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho, ele vai estar lá no meu Instagram, para você que quiser ver melhor e tudo mais. Me segue lá, aliás, lá eu consigo ter uma interação direta com vocês. As recompensas desse desenho, processo completo, wallpaper e muito mais, vou estar lá na página do Animados no Catarse. Esse desenho, como eu disse, ele é dos membros agora do mês de agosto. Vai ter o sorteio todo dia 10 para um novo membro que assinou o nível de assinatura líder de esquadrão. Então, se você quer participar desse sorteio para ser desenhado, ou sei lá, o seu filho, alguém da família, assina lá. Assim se apoia o anime, se apoia o meu trabalho e ganha todas essas recompensas bem legais. Aliás, para você que não assistiu o meu anime ainda, eu vou deixar a playlist aqui. Também quero agradecer de coração aos apoiadores do anime, aos apoiadores desse canal, lá na página do Animados, que são o Caleb Nobre de Aquino, a Aline Recalde, o Gabriel Dias, a Larissa dos Anjos, o Almino Soares, o Gleidson Leite Santos, o Richard W. Rutilo, o Vitor Pena, o Olímpio Santos e o David. Gente, meu muito obrigado pelo apoio de vocês, faz toda a diferença. É isso, gente, muito obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima. Até!